Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Grande Pedrão, tudo bem, meu amigo? Fala, Neto. Tudo bem, me ouvindo Tudo em bem? paz? Tudo em Tudo paz. bem, tudo ótimo. Tudo certo. Você sabe que o maior estresse que eu tenho em lives aqui às terças-feiras é saber se o convidado vai conseguir entrar. Depois que aconteceu isso, aí eu relaxo. Não, mas eu imagino, ainda mais a gente, né, com a vida doida, vai que o cara combina tudo e tem um compromisso, um chamado sobre a vida e Cara, e vou um te falar consultório que emperra. e vou te falar que mais do que isso, a tecnologia realmente ela ajuda a tirar um monte de atritos, mas ela cria alguns que a gente não estava acostumado. Com Então, vira e certeza. mexe, temos que desembolar alguma coisa aqui. Mas, cara, primeiro, obrigado aí pela sua presença e mais do que isso, né? Pedro, eu conheci, eu acho que é exatamente um ano, né, Pedrão? Que eu te conheci no Nefro Exatamente, Expert aí de Brasília, exatamente. em março do ano passado. E o Pedro, para mim, acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, Pedro, foi uma das gratas surpresas que eu tive nessa caminhada. A gente vai conhecendo muita gente, cara completamente fora da curva no que tange aí a parte técnica, mas muito mais do que isso. O cara que realmente comprou a ideia de transformar a nefrologia brasileira, e isso não tem, é uma bandeira única. O Pedro vestiu isso, está hoje representando aí grandes grupos, representa hoje o DASA dentro de Brasília, é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Brasília, e muito do que a gente vai poder dividir lá no Nefcard Metabólico, dia 18 de Brasília, devemos a você, Pedro, pelo seu apoio, pelo seu auxílio aí. Então, meu muito obrigado, nem em dobro, não, em triplo. Neto, quem agradece sou eu. Hoje, o belo trabalho de vocês, cara, o Nefro Academy, ele é um player muito importante no que tange a divulgação, a promoção do conhecimento médico nefrológico, né? Vocês têm as lives semanais, ainda tem, para quem não conhece, os eventos presenciais, o Nefro Expert, o Nefro Cardiometabólico. Então, vocês mudaram a maneira de divulgar conhecimento e estabeleceram no mercado. Então, para mim, cara, é uma honra. E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a audiência absurda que vocês têm e de poder estar aí ajudando um pouco e aparecendo um pouco mais. E há um ano atrás, tive aquela oportunidade de ir no Nefro Expert de Brasília. Na época eu não conhecia. Eu me recordo que quando veio o convite da Ellen, foi até engraçado, porque ela não me convidou. Ela falou, não, vai ser dia tal, você já vai falar disso e disso, a mesa é essa. Eu falei, não, então não tem mais escolha, né? Você está partindo do princípio que eu vou aceitar. Mas foi uma experiência muito bacana, eu gostei muito. Eu tentei em outros ano passado, mas questão de agenda não deu. Mas agora vai ser bom, um ano depois eu vou estar de volta dia 18 agora e com muitas pessoas conhecidas, além dos amigos aí da Nefroclínica de Brasília, em especial Ellen, Luiz, vai ter o pessoal que eu conheço, o Dr. Márcio Dias, que é fera, com a de faculdade, Daniela, Gustavo Wagner, Adegil, acho que vai ser uma troca aí de experiência muito boa. Cara, e assim, já vai o meu convite, então. Esse ano nós vamos fazer 2 Nefro Experts. Você está convidado, meu convidado de todo o grupo para ambos. O primeiro vai ser em Curitiba. O E tem a nossa primeiro presidente Nefro... Isadora, que ela está reclamando que eu não falei dela. Isadora também. Eu vou te falar que essa SBNDF está super bem representada, viu? Que é outra que, assim, não tem tempo ruim. Vou te falar que a Isadora teve um dia, a gente estava definindo o local, falou, não, Neto, se precisar eu vou em tal lugar para te ver. Eu falei, Jesus, realmente é aquela que compra a ideia e vai atrás. Então, exato. A minha função na Isa, SBN é ser exatamente o contrapeso, dar uma freada na Isadora de vez em quando, porque ela é animada demais. Mas estava te falando, a gente vai fazer um Nefro Expert em Curitiba, o primeiro da região sul. Pô, Se não me bacana. falha a memória, 17 e 18 de junho. Então, inclusive, friozinho. os próximos dias a gente deve abrir inscrições aí, mas para quem já tiver interesse, manda um direct para a gente que a gente chama assim que elas abrirem. E em agosto, início de agosto, acho que 5 de agosto, a gente vai fazer
expert diferente. Vamos fazer um expert TRS. Então vai ser um expert no mesmo modelo que você conhece, fazendo temas fora da caixa, fazendo mentorias, mais em terapia renal substitutiva. Então vai ser uma tentativa aí de ver se realmente a gente consegue entregar valor mais nichado dentro da nefrologia, mas obviamente sem abrir mão daquilo tudo que você já conheceu. Então, para quem quiser, manda um direct para a gente. Pedrão, antes da gente começar a bater um papo aí sobre um tema que eu sei que você gosta bastante, eu também sou apaixonado, queria que você se apresentasse. Quem que é o Pedro? De onde que você veio? Como é que é sua estrada até chegar até aqui? E o que você faz hoje? Então, vamos lá. Meu nome é Pedro, eu sou baiano de nascimento, nasci em Barreiras, na Bahia, cidade que fica no oeste da Bahia, que apesar de ser Bahia, ela tem uma ligação muito mais forte com Brasília, por ser mais perto de Brasília do que de Salvador, que é a capital da Bahia, né? E mais me considero candango, sou candango de coração, moro aqui em Brasília há 26 anos já, então eu tenho muito mais tempo aqui do que lá. Vim para Brasília aos 15 anos de idade para fazer segundo grau. Na minha época, lá era comum, quem tinha um pouco mais de condição, os pais mandavam para fora para estudar, meu pai é médico também, e eu saí e vim para Brasília para fazer segundo grau. Me apaixonei, já conhecia muito a cidade, já gostava, e aí fui gostando cada vez mais, entrei na Universidade de Brasília, aqui no UNB, onde eu me formei, depois eu fiz clínica médica, nefro, tudo na UNB, fui professor mais uns 4 anos, mais um pouco de médio, enfim, fiquei boa parte da minha vida lá. E aí, você formou que ano, Pedrão? Formei em dezembro de 2006. E aí, depois disso, eu comecei a fazer bastante... Na verdade, assim, eu sempre fiz praticamente tudo de nefro, né? Tirando diálise peritoneal, que de fato eu só fiz na residência, eu acabei que na prática eu sempre fiz muito agudo, que é o que eu mais faço, mas sempre gostei muito de consultório, e talvez por isso o motivo do tema. Converso muito com os residentes que a gente nefro está perdendo esse interesse, então eu faço a parte ambulatorial, faço nefropediatria, acabei aprendendo por circunstâncias da vida e gosto também. E hoje, de função, eu além da parte ambulatorial, por coisas da vida, né? A gente médico, a gente acaba tendo função de gestão igual você tem. Normalmente começa por acaso, né? Eu sempre brinco que quando você vira gestor médico, normalmente é porque ou você é o mais legal, mais antigo, o que mais sabe, várias coisas que não é o conhecimento de gestão. E assim foi o meu caso. Eu acho que eu era o mais legal, tal, eu sempre tive um relacionamento médico muito bom no grupo. Aí falaram: Pedro, você foi escolhido para ser o coordenador do nosso grupo aqui de renal agudo. Aí eu pensei, pô, mas agora pega mal eu ser chefe e não saber. Fui fazer MBA de gestão da FGV e aí agora também concilio a vida de médico com a de gestor, mas ainda prefiro assistência, acho melhor. Cara, mas você sabe que a minha entrada na gestão também foi muito por acaso, né, em função do empreendedorismo. Eu tive até uma outra oportunidade de flertar com isso. Eu fui coordenador de uma equipe aqui durante um tempo, mas muito de forma intuitiva. E a gente acha que a gente sabe gestão como ninguém, né? Que é aquela coisa natural. E como eu aprendi nesses últimos 3 anos, e vou te falar mais, o médico que flerta de forma próximo de um casamento com a gestão, eu chego a te dizer que ele é melhor assistencialista. Porque ele começa a entender o lado de lá, as dores que fazem parte do dia a dia, né? A gente fica brigando muitas vezes com o sistema sem entender de fato o que tem nos bastidores. Então isso realmente me deu muito background e eu trouxe isso para a minha realidade. É uma virada de chave. Até você vê que a gente às vezes perde muito tempo brigando por coisas que você, quando está do outro lado, entende que são mais difíceis, que a vida não é... Às vezes você tem que pesar não só para o que é ideal, mas o que é possível para todo mundo, o que é sustentável. Principalmente a gente mete o que não costuma fazer medicina sustentável, não necessariamente sempre o que é o melhor é o melhor para aquela situação, porque o sistema também tem que se parar em pé, né? E a gente, quando vai virando gestor, começa a virar a chave um pouco e entender que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Na faculdade a gente sai muito cru em relação a isso. Perfeito. Pedrão, na verdade, a proposta do nosso bate-papo de hoje vai muito de encontro ao que nós vamos
ter no simpósio Nefrocard Uhum. Metabólico, né? A gente vai ter uma mesa onde você vai estar participando junto com a Ellen, com a Degil, quem mais que Com a, vai Da- estar? Com a com a Daniela Daniela, Paiva. exatamente, Uhum. a Daniela Paiva vai estar. E basicamente a provocação foi o que aconteceu nessa última década, e principalmente nesses últimos anos, foi uma grande transformação no que tange essas avenidas terapêuticas relacionadas à doença cardiorrenal. Eu diria que para a doença cardiovascular até já tinha alguma coisa, talvez esses últimos 15, 20 anos tenham trazido grandes possibilidades de melhorar o nosso arsenal terapêutico, mas eu te diria que eu sou um pouco mais velho do que eu formei em 2001. Eu, durante muito tempo, eu era aquele nefrologista que me sentia até incomodado, porque, primeiro, eu não entendi absolutamente nada de tratamento conservador, quando eu falo assim, não Uhum. farmacológico, que é algo que eu gosto muito hoje, estudo muito. E porque eu me sentia basicamente como sendo prescritor de E IECA, e às vezes o indivíduo chegava já usando IECA, não tinha muito o que fazer, né? Eu basicamente olhava para a creatina e rezava para a coisa não piorar e tentava lá umas mandingas. E o que aconteceu nesses últimos anos, eu acho que foi uma grande pivotagem. Inclusive, a nefrologia entrou no radar de novo. É sua impressão? E como é que você vê essa com, transformação? com certeza. É minha impressão, eu até brinco, minha esposa é endócrina e eu via e chegando remédio novo de endócrino para diabetes e a gente lá parada mesmo. E às vezes a gente conversando, fala, porque endócrino, o nefro é muito difícil, é difícil. Tô lá no consultório, o paciente chega para mim, tá creatina de 3, já tá tomando ECA. Eu só falo para ele, não, cara, ó, sua doença é irreversível, não tenho o que fazer. Eu era muito mais psicólogo, era muito frustrante no dia a dia. Você Não tão recebeu. anti-inflamatório, né? Exato. Então, você tinha uma conversa muito mais para poder acolher o paciente e, de fato, eu fazer alguma coisa médica. E nesses 12 anos que eu tenho residência de nefro, eu vi ali em movimentação que a gente deu uma animada em duas situações. Essa, que é disparada maior, e um pouquinho ali em volta de 2013, 14, quando a gente, então, todo paciente que tinha doença óssea, para a gente que era da diálise, era igual a Verdade. fratura e paratiroidectomia. Eu lembro que eu era residente, a gente apresentava os casos lá para o endócrino. Mas como assim vocês não trataram disso? Cara, não tem o que fazer, a gente não tem remédio para tratar. E aí veio o Paricalcitol, o Sinacal 7, faz uma revolução na época, É foi uma coisa verdade. muito boa. E é mais ou menos o que a gente está vivenciando agora. A gente voltou a ser, digamos, visto por tudo, pelas outras áreas, porque essas medicações, na verdade, não foram feitas para tratar doença renal, então é o cardiologista cada vez mais interessante pela parte renal, valorizando mais a doença renal crônica, o endócrino também, as outras áreas clínicas em geral e a indústria farmacêutica enxergando a gente. E o paciente agora ele vem para o nefro, ele não sai com aquele desalento de vir aqui, e aí, doutor? Era perguntei, mas vai fazer o quê? É isso? Então, imagine você tendo um pouco de empatia, se colocando do outro lado, você está com a preocupação, todo mundo morre de medo de, quando fala de diálise, é um temor, e você chega lá, vai para a consulta e o médico fala, é isso aí, você já está tomando o que tem que tomar e vamos cuidando e evitando tal Vamos coisa. rezar junto, dar a mão aqui, né? Exatamente. Então, Ô, animado, Pedro, assim. Acho que a e gente eu agora acho que tem assim, muitas opções. você vai estar falando para a gente no Nefcard Metabólico a respeito, talvez não tem muita dúvida de dizer, da grande vedete dessa trupe aí que chegou, que são os inibidores da SGLT2, né? Exato. A patroa acabou de É mandar aí, exato. ó. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, olhando pelo prisma, afinal de contas, você tem em casa uma endócrina, como você Exato. bem disse, e os inibidores surgiram com papel voltado, né, com todo o foco em cima do diabetes. Como é que Exato. foi ver isso acontecer, Pedro? Então, primeiro, a droga ela é criada para ser hipoglicemia oral e tem sua função, seu papel exemplar no controle da glicemia. E eu me recordo que há uns 6 anos atrás, talvez, o pessoal, quando saiu o EMPA-REG, o pessoal da parte de gerência médica do laboratório procurou alguns nefrologistas em Brasília e me procurou para falar da medicação. A gente quer procurando várias áreas para poder ver o que acha. Eu nem conhecia direito, o Dani conhecia muito melhor que eu. E eu me recordo que quando eu comecei a estudar, ver coisa de ação, que eu vi lá, opa,
na frente e tal, mexe, tá... Primeiro eu perguntei, mas não pode usar isso para glomerulopatia não, cara, essa droga é o que há. Naquela época eu lembro que já ligou aquele alerta, esse remédio tem potencial, é igual o IEC-BRA, que foi lançado para tratar hipertensão, a função real deles não é tratar doença renal e virou o nosso remédio chave. E assim, e o que a gente tem visto? Que são medicações, que é um grupo de medicação que é espetacular. Cada vez mais a gente vai aprendendo e vendo que a importância é maior. Então, começou como uma droga para tratar diabetes, descobriu que tinha um potencial absurdo cardiovascular. Então, o primeiro feição foi na cardiologia. Ela entrou como pilar do tratamento de ciência cardíaca, junto com IECA, ou BRA, com beta-bloqueador e espironolactona, com o NNT, assim, impressionante na época, que chamava todo mundo a atenção. E na sequência começaram os primeiros trabalhos mostrando o benefício renal. E na época nem era tão intenso, porque os primeiros vinham ali com o limite de taxa de filtração glomerular alta. Depois você foi diminuindo, 50, 40, 25, e cada vez mais a gente tendo benefícios. E hoje você consegue encontrar benefícios da classe para o que a gente já sabe, que é retardar a progressão da doença renal crônica, diminuir proteinúria. Aí da proteinúria já tem muito trabalho mostrando o excelente resultado com nefropatia por IgA e com outras nefropatias já mostrando. E ainda tem agora alguns trabalhos mostrando que você consegue melhorar muito a anatremia em caso de inapropriada do hormônio diurético, ou seja, um remédio serve para tudo. Então, muito entusiasmado. É o novo corticoide. E o novo corticoide. Tem mais função. Parece que quem toma também SGLT2 tem uma tendência a fazer menos hipercalemia, o que é ótimo para nosso perfil de paciente. Então, só tem coisas boas, né? Para a gente você conseguiu rapidamente resumir bem, e eu lembro que eu tive essa mesma impressão quando eu peguei o EMPA-REG, eu assustei com o tamanho do efeito, né? A gente está acostumado com reduções de ritos relativos aí, quando muito boas, na casa de 25%, 30%, e o benefício do EMPA beirava 40%. Eu falei, pô, será que esse troço está certo? Esse troço está bom demais para ser verdade. E de lá, primeiro a EMPA, depois a CANA, depois a DAPA, e a coisa se repetindo, e aí estudos, né? O DAPA-CKD com a DAPA, o EMPA-Kidney agora com a EMPA, mostrando benefício na nossa população de pacientes, que normalmente é excluída dos estudos. E eu queria te perguntar uma coisa, a gente aqui gosta, esse bate-papo é bom por isso, que é o dia a dia. Cara, você tem preferência por alguma dessas drogas? E se sim, por quê? Não tenho preferência. Eu confesso que comecei muito usando empaglifosina, porque foi o primeiro que eu conheci. Foi quando veio o EMPA-REG, e aí o pessoal veio me visitar, falou, foi o primeiro que eu comecei a estudar, então, por questões práticas, era o primeiro que eu comecei a usar, tinha todo o suporte científico deles, e como na época os pacientes, alguns assustavam com o preço, eu ainda conseguia, tinha o pessoal, pô, nós a morte, pelo menos o paciente se empolgar, ver o resultado, depois ele assume. Então, eu comecei, atualmente, por questão mais de preço, tenho usado mais o Forxiga, a DAPA, mas, assim, não tenho, falar assim, prefiro um do que o outro, não tenho uma preferência clara. Sei que você hoje, você tem alguma... Tô exatamente igual a você. Na realidade, muito em função do custo, eu acho que a DAPA ganhou muito espaço. Vejo para mim como um efeito de classe, né? Acho que as pequenas diferenças entre os estudos são muito mais peculiaridades das incertezas mesmo de estudos científicos do que, de fato, uma diferença de molécula. Exato. Então, tô de acordo com você. O pessoal do laboratório na época até me perguntava, mas você acha que quando chegar os resultados dos outros, da CANA, lá, vai se repetir? Se é efeito de classe ou da molécula? Você, gente, na boa, acho que é da classe. E assim, eu acho que ninguém tem dúvida do benefício da classe e virou realmente uma competição de commodity agora. Ver quem realmente
entrega mais valor e aí o custo acaba sendo na commodity algo que pesa demais, né? Outra dúvida que é bastante frequente, Pedrão, você já citou que ao longo do tempo a gente foi reduzindo a nossa barra para o uso da droga entre os renais crônicos, né? O DAPA-CKD nos trouxe aí para 25 ml por minuto, o EMPA-Kidney agora para 20. Mas assim, eu sou um cara que gosto muito de medicina baseada em evidência e eu aprendi ao longo da jornada que isso é norteador, isso não pode ser uma coisa estanque, né? Não é aquela coisa 21 pode, 19 não pode. Exato, exato. Como é que você lida no seu dia a dia, tanto para começar a droga, quanto eventualmente para suspendê-la? Então, vamos lá. Eu acho que o raciocínio é muito semelhante do que eu penso em relação, sempre pensei em relação ao IEC-BRA. Primeiro, assim, pensando, eu também gosto de medicina de evidência, acho que a gente tem que seguir sempre isso, mas a gente tem que lembrar que o que a gente tem na evidência e literatura não é 100% igual ao mundo real. Aquilo lá exatamente o que você falou, é o norte, é o que a gente sabe daquele grupo, assim, na média vai ser daquele jeito, mas na prática você tem que saber individualizar. Então, o que é que eu acho? Primeira pergunta, para começar, o paciente está com clearance abaixo de 20, abaixo dos limites, eu não começaria. Por quê? Porque eu acho que você acaba incorrendo em riscos desnecessários, com talvez um benefício de tempo curto, ali onde você já está muito ali na iminência, talvez na terapia renal substitutiva, você não consiga ver tão claramente o benefício do remédio e você, de qualquer forma, está fazendo o uso que está ali claro na bula que é contraindicado. Então, não começaria. Agora, em relação a suspender, isso aí te digo mais, assim, isso vale para várias outras medicações que eu penso assim, como metformina, enfim, que tem sempre esse debate. Se o paciente está lá, ele usa a medicação, ele está estável, que não está uma progressão clara, a doença está claramente trazendo benefício para outras coisas, eu acho que o risco de você tirar é muito maior do que o benefício. Ou é o paciente que está com a glicemia dele muito bem controlada, e aí você vai lá e vai tirar aquela medicação e vai se controlar, ou enfim, ele vai ter que aumentar a dose de insulina, ele vai ter que fazer alguma outra coisa para poder compensar isso não seja tão boa. Ou é aquele paciente cardiopata que ele está lá redondinho, aí você, porque você só está focado no rim, você vai tirar a medicação, aí você vai ter um ganho inicial da função renal, só o seu clearance talvez melhore um pouco, não piore, e aí ele piora a insuficiência cardíaca e volta a piorar a função renal. Então não adianta nada, você vai resolver de um lado e vai piorar do outro. Então, assim, minha opinião é tirar só se não der jeito mesmo, ou seja, algum efeito colateral limitante, ou se o paciente está ali em vias de iniciar a terapia renal substitutiva. O paciente vai fazer uma fístula, ele já está ali começando sintoma, eu quero ganhar tempo, é o tempo a maturar, ou o tempo, no meu caso, para o transplantador, para eu preparar um transplante preemptivo. Aí sim, porque esse ganho que eu vou ter de taxa de filtração glomerular vai ser benéfico para ele. Agora, tirar porque chegou lá matematicamente está de 20, eu não vejo sentido. Maravilha. E deixa eu te provocar ainda mais, porque eu tenho meu modo de pensar muito parecido com o seu, mas como você bem disse, existem individualidades. E aquele cara que está com clearance abaixo de 20, mas é um cardiopata, e isso não é infrequente entre os renais crônicos. Será que o uso dessa medicação talvez não seja tão eficaz, tão eficiente, até melhor dizendo, para reduzir a progressão da doença renal? Mas será que não ajudaria no controle da doença cardiovascular e, eventualmente, até de tabela a gente teria um potencial benefício renal? Como você vê essa situação? Acho muito possível que tenha essa vantagem. E nessa situação, o que é que eu penso? Acho que você tem que não dá para você só começar do nada. Acho que você tem que estar ali muito amarrado. Sua relação com o paciente tem que ser um paciente que você sabe que você vai ter um contato de perto, alguém que eventualmente, se piorar, não vai sumir, volta daqui um mês, e que seja compartilhado com o cardiologista para a gente pesar isso benefício. Um grande exemplo disso, que também, voltando aqui para o cardiopata, é aquele paciente que ele é cardiopata e ele está piorando a função renal. Não, vamos tirar a furosemida. Cara, mas se você aumenta a furosemida, você acaba melhorando, ele vai diminuir pré-carga, porque ele vai melhorar a hipervolemia, o coração dele melhora e o rim melhora. Então é muito parecido com isso. Então é muito comum que ECA e BRA, quando eu tiro a medicação,
e o pior a pré e após carga, e o pior desempenho cardíaco. Então, eu acho sim que é válido, é que é difícil estudar esse grupo de pacientes ainda, mas, de novo, assim, não faria isso à torta direito, mas a caso, eu acho que vale a pena, assim, conhecendo a história, sabendo que aquele paciente ficou muito bem com a medicação, que talvez, ou não, ele não está compensando, talvez vá lá e volte, eu acho muito plausível essa ideia. Eu tenho uma impressão, Pedro, assim, o tempo nos dirá, né, e eu acho que a gente tem que ter o princípio ético da não maleficência, né, Exato. o primeiro não lesar de Hipócrates, mas a minha impressão é que muito provavelmente daqui a algum tempo a gente está usando essa droga, inclusive em paciente dialítico, Concordo. porque eu acho que os mecanismos fisiopatológicos, os benefícios cardiovasculares sugerem, e nosso paciente morre disso, né? Exato. Então, não me assustaria de maneira nenhuma. E talvez, o receio até do uso nas taxas menores, que em tese, quando você pensa que a medicação ela depende de lá no glomérulo, enfim, você pensa, mas o rim está funcionando pouco, o remédio perde a função. É um racional que se existia. Mas acontece que o benefício dela na progressão da doença renal, principalmente cardiovascular, tem muito mais a ver do que só a atuação renal. Você tem bloqueio de sistema de angiotensina aldosterona, você tem diminuição de fibrose cardíaca e renal, então concordo, assim, acho que cada vez mais a gente vai ver que os benefícios dela não só dá para usar com segurança, como se perpetua independente da função renal. Show de bola. O Luiz já está levantando uma pelota aqui da espironolactona e eu vou deixar para daqui a pouquinho a gente conversar a respeito de duas moléculas, na verdade, duas classes que nós vamos conversar no nefrocard metabólico, né? Nós vamos falar um pouquinho de um novo quelante de potássio que está chegando, que é o zircônio, provavelmente esse ano aí chega no Brasil. E também vamos falar da finerenone, que tem tudo também para chegar. Mas antes disso, eu queria levantar uma pelota de uma classe de drogas que, apesar da gente não ter visto ainda de forma direta um benefício renal, alguma coisa em desfecho substituto, né, em albuminúria, mas nitidamente são drogas que têm ajudado tanto no controle do diabetes e principalmente, acho, no controle da obesidade, que é outro tema que você gosta muito, né? Uhum. Que nós dividimos aí, que são os agonistas de GLP-1. Como é que você os vê e como é que está seu uso aí na sua prática clínica? Então, eu acho um grupo de medicação fantástico, porque ele consegue você ter uma perda sustentável de peso com efeitos colaterais. Não vou dizer que é fácil, tem gente que tem muito, mas não são efeitos colaterais graves quando você compara com a sibutramina, por exemplo. Então, são efeitos colaterais muito mais ali de você tolerar em final de vômito do que um risco de morte, por exemplo. E que você consegue ter uma perda sustentável e relativamente sem muito esforço. Uma vez que o paciente, de fato, o remédio não faz emagrecer, mas ele tem uma diminuição da ingestão absurda. Ele acaba emagrecendo por baixa diminuição calórica e ele acaba ali, ele perde o apetite, ele perde aquela compulsão alimentar de abrir a geladeira, de ficar furando, e com isso ele tem resultado. Em relação à parte renal, o que é que eu vejo assim, de bom nessa medicação? Primeiro ponto, que independente dela ter qualquer efeito renal ou não, é um grupo, só de você controlar a obesidade já está melhorando o rim. A gente, inclusive a gente nefra, acho que a gente negligencia muito isso. A gente fala só de hipertensão, diabetes, e esquece que a obesidade é uma causa considerável de piora da função renal, porque ela dá hipertrofia renal, dá atrofia, dá aumento do glomérulo, e a gente negligencia muito. Então, só do paciente perder peso, só por aí você já tem um benefício direto no controle da obesidade. Se ele perde peso de tabela, ele melhora a pressão arterial. E aí também é aquele paciente que às vezes está ali no 140 por 90, não está onde eu quero e um pouquinho a mais eu chego lá onde eu queria. E, lógico, obviamente, se eu consigo também melhorar o controle glicêmico e trazer para a glicada adequada, eu também melhoro. Tem já dados científicos sugerindo que ele pode melhorar também, ter efeito direto no rim, diminuindo fibrose, também modelando o sistema intestinal. Não tem evidência igual o SGLT2, mas de fato já tem dado ali mostrando que a medicação é boa. E o bom desse grupo é que você tem muito trabalho de farmacodinâmica mostrando segurança para qualquer clearance. Você pode usar ele para paciente em diálise. Inclusive, é uma das opções de alternativa para paciente
que por acaso tem algum transplante contraindicado pelo IMC, você usar ele em dialítico, ele vai lá, cai para o IMC, que é aquele grupo tem como limite, ele consegue transplantar. Então é uma medicação que para a gente também é muito promissora. E eu sempre falo isso porque o que a gente faz com o nosso renal crônico? O renal crônico, né, você, enfim, dono de clínica, de grupo, você tem uma visão muito que foi mudar essa abordagem no tratamento do renal crônico, muito em diálise. E a gente maltrata muitos pacientes, porque o paciente chega lá e eu fico, qual que é o padrão normal? É eu brigar, você está bebendo muita água, está comendo muito e não está perdendo peso. E o que eu ofereço para esse paciente perder peso? E falo para ele, não, você tem que perder 10 quilos. Cara, nem a gente que está aqui no dia a dia consegue perder isso fácil. Imagina uma pessoa que tem 12 anos na vida sem máquina e mais para cá. E que ele faz atividade física, uma porra de gente. É muito difícil. Acho que essas coisas são boas e em qualquer acha de qualquer. Tá dando um ecos na sua voz. Não sei se é só para mim. Calma aí. Ficou ruim? Pode ser que seja o fone. Eu acho. Tá ruim, então eu tiro o fone. Peraí, agora parece que melhorou. Segue aí. Beleza. Vamos ver. Qualquer coisa eu te aviso. Parece que melhorou. Eu tinha uma paciente recente, foi até engraçado, uma nefropatia por IgA. Ela veio e aí ela começou a tratar com corticóide, respondeu muito bem, mas ganhou uns 10 quilos. Aí ficou louca por causa do peso. E aí, quando eu tirei o corticóide, o IgA foi voltando, piorando, adotou esse corticóide, eu não tomo de novo, não. Aí eu já tava doido para começar esse GLT2 que eu não tinha começado. Mas eu pensei comigo, falei, você tá tão preocupado com o peso? Vamos fazer o seguinte, vamos perder peso primeiro. Ela é nadadora, ela nada 1.500 metros por dia. Ela tem 60 anos, 50 anos, mas nada sozinha, na piscina do condomínio. 1.500 doido, chega, já chegou a nadar 3.000. E aí eu falei, não, você consegue, vamos fazer os exames, você vai para perder peso, que aí você volta para atividade física, eu tiro e te cuida do rim com calma. Cara, impressionante. Ela começou e eu só vendo a proteinúria caindo. Ela caiu para baixo de 1 grama e falei, pronto, você já tá top. Nem tenho mais necessidade de voltar à minha ideia do corticoide. Acabou que eu tirei o remédio, porque ela respondeu, voltou à atividade física muito intensa, eu achei que não tinha necessidade. E depois ela tá usando GLT2 e com resposta absurda, proteinúria de 150 miligramas. Mas é uma medicação que assim, a paciente não queria parar, mas doutor, todo mundo devia tomar isso, calma, nem tanto. Põe na caixa d'água, né? Exato. Até o filho dela um dia queria tomar, esse é que é o problema, esses remédios. Aí passou mal, eu falei, não, esse negócio não dá para ter essas. Cada um tem que tomar com orientação, porque todo remédio tem efeito colateral. E o GLP-1 tem de monte. Então não dá também para ser nesse oba-oba, né? E eu acho que essa comparação das duas classes é bastante interessante. Eu falo que é até cruel comparar qualquer coisa com o inibidor de SGLT2, né? Dificilmente a gente vai ter algo com um impacto tão importante em termos medicamentosos. Mas eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que, primeiro, né, a gente tinha comentado aqui do princípio da não maleficência. Em tese, mal parece que não faz para os rins. Uhum. E o benefício indireto me faz suscitar de que talvez em mais longo prazo eu sim tenha benefício. Porque perder peso, controlar a diabetes, controlar a hipertensão, é justamente é o que a gente busca, né, Pedro? Exatamente. Então, eu não consigo conceber que esse benefício não exista e que ele só ainda não apareceu em função de questões metodológicas mesmo, mas que é uma questão de tempo. Isso vira a público aí com o segmento dos estudos. E a prova disso, se eu for pegando aqui uma analogia, a gente tem muito trabalho que mostra, você pega o paciente que tem doença renal crônica ali, classe 3, e ele vai para cirurgia bariátrica, o renal dele melhora. É impressionante. Tem inclusive uma menina que estava assistindo aqui, que ela fez pré-transplante, que eu quase tirei ela do transplante, que foi melhorando, que eu quase falei, não vai dar para te transplantar, não. Então aí você tem um fato dado, você tem uma perda. Como a obesidade impacta e quando a gente melhora o peso, a gente consegue trazer benefício também do ponto de vista renal. E outra coisa que eu acho que você falou, que é mega importante, um negócio que nós defendemos demais dentro do grupo Nefroclínicas, é a medicina baseada em valor, né?
E a medicina baseada em valor, ela é pautada em 4 grandes pilares. E o primeiro deles é a pertinência. Ou seja, Uhum. não adianta você ter uma intervenção, seja ela uma droga, uma cirurgia, muito boa, se ela não for bem indicada. Exatamente. Então, por isso que não dá para a gente transformar qualquer que seja a molécula numa pílula mágica, né? Num santo grau. Então, acho que isso precisa chegar no público leigo, porque realmente, olha que você olha para a obesidade, eu falo que é a verdadeira pandemia, né? A Com pandemia certeza. do que a gente tem no mundo de obesidade é algo e as pessoas banalizaram, né? Elas tratam a obesidade como sendo quase que um estilo de vida, né? Você não Uhum. pode colocá-la como sendo um problema de saúde. Peraí, é um problema e não é um problema bobo. O problema é que o desfecho vem a médio e longo prazo, né? Não é igual o Exatamente. Covid que mata de imediato. Então, e aí, ô Pedro, pegando até o gancho dos inibidores que a gente comentou antes, você tem mais mão com alguma das moléculas? Qual que você prefere? Você tem usado mais em uso diário, em uso semanal? Semanal, mais o semanal por questão de achar que é mais fácil o paciente tomar, já que é aplicação, então acho que só por questões práticas mesmo. Posológica, comodidade Posológica, mesmo, né? comodidade. E às vezes E dá alguma das tempo moléculas que você prefere? Ou que você tenha mais hábito de... mais semaglutida. Tá. E Eu diga-se de também tenho... passagem, falando em semaglutida, a gente está em vias aí, no futuro próximo, de chegar a semaglutida na dose real para obesidade, né? Porque o que a gente faz na verdade, as doses que a gente usa em teste são para tratamento de diabetes, já tem um efeito muito bom, mas o que a gente tem de ciência mostrando efeito real é com 2,4, né? Só que imagine você pegar uma canetinha que fica R$ 70 por mês com 1 miligrama e você usar 2,5 vezes a dose. E agora com o Igov, que já vai chegar na dose real de 2,4, talvez a gente tenha esse outro avanço de resultado, que já está bom hoje, a gente consiga resultados ainda mais expressivos. Eu falo que todo grande benefício traz algum risco de dolo, né? Eu acho que a gente vai ter que ver de fato os próximos capítulos. Eu acho que eu também estou bem curioso para ver isso na prática clínica, o que de fato acontece. Porque mesmo com essas doses mais baixas, eu te diria que uma parte substancial da turma tem um mal-estar, né? Tem. Uma náusea, né? E que às vezes até inviabiliza o Não, uso da não é fácil. medicação. Não é Né? fácil. Sem contar o que você falou, né? Não é uma medicação barata. Que eu acho que, como é uma droga com resultado, a tendência é daqui a algum pouco tempo, eu acho que esse preço dá uma boa Isso, recuada. Então, exato, acho que essa concordo. barreira eu acho que vai ser vencida num curto, médio prazo. Mas com relação aos efeitos adversos, e eu acho que as pessoas precisam entender que não adianta querer só tomar a medicação se ela não aprender a de fato comer. Se ela não aprender que ela Exatamente. precisa ter uma base, um alicerce forte aí de atividade física, de alimentação, de sono, de controle das emoções, porque esse alicerce aí que eventualmente vai fazer com que ela possa desmamar dessa bengala que ela está usando. Exatamente. E se a pessoa não mudar o hábito alimentar, isso aumenta muito a incidência de efeitos colaterais. Quem tomou, o paciente relata, realmente não é fácil, é muita náusea, vômito. Quanto pior é seu estilo alimentar, mais gordura você ingere, mais você sente. E é o que você falou. A ideia era, lógico, dependendo do nível de obesidade, eu não consigo desmamar, mas depende para a gente aqui, eu quero aquele paciente para eu baixar o IMC para melhorar a função renal. Talvez ele não precise usar para sempre. Mas só o fato de ele estar perdendo peso, ele já ganha, já muda a autoestima, já dá aquela melhorada. Pô, tô indo bem, já vai se adaptar, mudando a cabeça, mudando a hábito de comer. E para fazer atividade física. É muito mais fácil você se motivar para correr, caminhar, da academia, quando você está sentindo melhor com o seu corpo, do que você sair na situação que você já não está confortável e achar que a pessoa vai lá para um ambiente onde quase todo mundo está em outra faixa de peso e você lá o estranho do grupo. Então, eu acho que o remédio também tem essa função de dar aquele empurrão ali para a pessoa virar a chave e mudar a vida. Perfeito. Inclusive, nós vamos ter uma mesa no Nefcard Metabólico. Daniela Gebrim vai estar conosco lá, acho que a Dani está aí nos assistindo. Manu, eu vi que entrou aí também. Manu que é nefrologista do grupo Nefroclínicas, e também o Gustavo Wagner, cardiologista. Vamos fazer uma mesa sobre hábitos de vida
E a provocação vai ser, poxa, não adianta, como você bem disse, né, Pedro, chegar para alguém e falar assim, você precisa emagrecer. Você chegar para um alcoólatra e falar que ele Exato. tem que parar de beber. Isso chega a ser cruel. Exato. E ele até E, sabe que ele tem. Ele sabe também que ele precisa, só que ele não consegue, não tem jeito. e aí a provocação da mesa vai ser, poxa, esses hábitos de vida que indubitavelmente todo mundo acredita que são importantes, será que o walk the talk é importante? Será que nós que estamos do outro lado da mesa, nós Exato. sermos o exemplo? Porque o cara que chega para mim e fala assim, não faço atividade física, não tem tempo. Eu falei, amigo, vamos conversar. Vamos conversar, E porque concordo. arrume outra desculpa. Tá? Então, Então, acho que também vai ser uma mesa bem antes legal. da nossa live, da preparação, até porque eu sei que você gosta muito disso também, mas eu faço atividade. Tava lá malhando, já fui logo um pouco antes, que é para já vir empolgado com o tema. Ô Pedro, você sabe que, assim, eu mudei meu estilo de vida radicalmente tem 9 anos. E primeiro mudei a alimentação e depois eu acabei mudando a atividade física, mas durante muitos anos eu treinei na raça, sei lá, 7 anos mais ou menos, musculação 3 vezes por semana por obrigação. Em algum momento minha chave mudou e eu falei assim, eu preciso treinar mais. Hoje eu treino virtualmente todo dia e eu te diria que o meu resultado pessoal melhorou. Eu rendo mais, Exato. gastando mais tempo com treino. É impressionante como que é algo que definitivamente eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. E hoje eu sinto falta. Se eu não fizer o meu treino, eu realmente. E não acho que a pessoa que não faz nada tem que partir para isso. Ela tem que sair do sofá. Ela tem que Exato. dar uma volta no quarteirão. Ela tem que começar a fazer alguma coisa e o médico, principalmente, nós somos muito importantes Uhum. nesse aconselhamento para eles. Né? Então, acho que essa mesa vai ser bem bacana para dar alguns insights para a nossa plateia de como que elas podem ajudar os seus pacientes e, quiçá, elas mesmas. Exatamente. Pedrão, caminhando aí para o fim da nossa live, eu queria conversar um pouquinho com você a respeito de outras duas moléculas. Primeiro, a finerenona. O Luiz tinha comentado aqui a respeito da espironolactona, que durante essas últimas 2 décadas se mostrou extremamente benéfica no tratamento da doença cardíaca e que muito acaba sendo postergado ou evitado o seu uso em função da hipercalemia. E a outra droga que está chegando aí no mercado é justamente algo que pode nos ajudar nesse sentido, que é o zircone. Né? O que você já deu uma olhada? Sei que você é um cara vanguardista, curioso, com Então, relação a essas duas drogas. Aí, o que você espera delas no nosso arsenal terapêutico? então, vamos lá. Primeiro, assim, o finerenona, a comparação que eu faço, eu gostava muito de doença óssea quando eu fazia mais crônico. E para mim é exatamente parecido com o que era o paricalcitol e o calcitriol, é agora o finerenona e spironolactona. Quem já usou sabe que o calcitriol era droga potentíssima, excelente, mas que era impossível de usar. Você dava para hiperfosfatemia, você vai, usa e tira, usa e tira. E quando entra o paricalcitol, que é uma droga já de uma geração superior, que ela tem um efeito seletivo e que não faça hiperfosfatemia, mas ela faz muito menos. É exatamente o que a gente tem agora. A gente tem a espironolactona, que é uma excelente droga, que tem desfecho cardíaco muito claro, todo mundo sabe, mas que também tem muito trabalho mostrando ali que ela podia diminuir progressão de doença renal crônica, que ajudava a melhorar a proteinúria, que não tinha diabético, só que na teoria, no mundo da ciência, era bom, mas na prática ninguém conseguiu usar. Imagine ainda quando você prescreve um BRA e o espironolactona. É questão de tempo você suspender por hipercalemia. E paciente dialítico, paciente com clínica, é muito difícil você usar essas classes de remédio. E agora a gente tem uma medicação que, a finerenona, no caso, que ela é de uma geração superior, ela tem a mesma atuação do espironolactona, com a taxa de hipercalemia muito menor. A gente também não é que ela não dá, né, pra gente também não ficar achando que é, mas de fato ela é muito mais fácil de usar e preserva todos os benefícios. Já tem muito estudo com finerenona com doença cardiovascular, com desfecho renal. Você tem lá o Fidelity, o FIDA, todos os trabalhos clássicos deles mostrando muito resultado positivo, tanto cardiovascular quanto renal. Mesmo de paciente que estava usando, e o legal dos trabalhos, estava até relendo, olhando hoje o Fidelity, você pega lá com o público que estava, é o clássico do que a gente usa. Paciente todo
com IEC, BRA, 90 e tantos por cento, já trabalha agora paciente com SGLT2, e você vê que a droga não aumentou a hipercalemia quando compara com o placebo, aumentou muito pouco, que não levou a descontinuação. E o que eu vejo de bom nisso? É quando eu imagino que agora a gente tem classes para eu poder conseguir mantendo o paciente muito bem por muito mais tempo. Então, aquele paciente não vem mais para mim para a gente, como você diz lá, segurar na mão dele e rezar com o cara, vamos aqui torcer se não evoluir. Eu tenho muito o que fazer, porque o IECA é sensacional, mas chegava uma hora que o potássio não deixava eu usar ele. Aí agora eu tenho uma medicação que segura o potássio, que eu vou falar, que a gente vai falar daqui a pouco. O espironolactona era bom, mas eu não consegui usar. Agora eu tenho uma medicação que entra nessa situação. Em especial que o nosso público-alvo é o quê? É o paciente que ele é cardiopata e diabético. E aí o diabético por si só já faz mais hipercalemia porque ele tem as doses tubulares tipo 4. E aí eu entro com a medicação que dá menos, eu facilito muito o tratamento. Então, muito otimista com esses remédios. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um tratamento muito mais assertivo, manter o paciente muito mais tempo longe de terapia renal substitutiva, e isso é bom por dois motivos. Não só porque ele vai entrar mais lentamente, como eu ganho tempo para preparar ele melhor também. Não tem nada pior, gente, que é nerd, do que o paciente que chega para você falar, você tem que estar para ir na diálise e é para sempre. Isso é renal crônico e ele não tem tempo nem de maturar essa ideia. Então, quando eu tenho todo esse arsenal que eu vou ganhando tempo, eu acho que a gente tá no nosso momento. O Luiz falou exatamente o que eu penso. É o antigo sonho do bloqueio duplo. A gente sempre quis bloquear o eixo todo e não conseguia. E agora, com a finerenona, a gente tem uma possibilidade razoável de conseguir fazer isso com segurança. E eu acho que você colocou bem, além dos efeitos menores na calemia, os efeitos colaterais de modo geral, que não são infrequentes, muito efeito cosmético que a gente tem com a espironolactona, a gente tem muito menos com a finerenona, né? Então, exatamente. E casa, o momento é perfeito, porque todas elas, por mais que a gente tenha menos hipercalemia, ela tá ali. Eu falo que o tratamento do cardiopata, ele é hipercalêmico, né? Ele tende para hipercalemia. Uhum. É o IECA, BRA, é o beta-bloqueador, é o antagonista mineral de corticoide. Tudo isso nos leva para a hipercalemia. E a última coisa que a gente deveria fazer é suspender essas medicações, reduzir dose em função de calemia. Só que por muitas vezes a gente ficava refém, né? Poxa, dieta é péssimo para controle de potássio. Às vezes não cabia um diurético para essa pessoa. Uhum. Esses tratamentos de translocação são tratamentos basicamente intra-hospitalares. Difícil de você fazer isso no ambiente extra-hospitalar. E, não, faz um beta-agonista. Pô, mas você está fazendo beta-bloqueio, você vai dar fazer beta-agonista. Então, realmente, a gente era muito refém de um Sorcal que, poxa, eu brinco que é aquela areia que não funciona mal, cara, nojenta para o paciente olhar. Então, a chegada, acho que do zircônio vai dar um respiro para cárdios, néfros, endócrinos, bastante pujante aí para a gente realmente, em última análise, melhorar a desfecho. Isso, e o grande lance do zircônio, que é o que todo mundo precisa entender, é que ele não vem para substituir necessariamente o Sorcal. O Sorcal, que você falou, cara, o Sorcal é uma droga que é feita para usar na hipercalemia aguda. Ela entra, baixa, mas ninguém fica com Sorcal cronicamente. Primeiro porque é impagável, nem acha para comprar direito fora de ambiente hospitalar, e porque ele tem muito efeito colateral a longo prazo do tubo intestinal. Então, você vai acabar tendo outras complicações de ficar usando Sorcal ad eterno. E qual que é o legal do zircônio? Porque ela é uma medicação que age rápido. O que a gente quer com potássio? Baixar rápido e persistente. Então, eu tenho um remédio que começa a agir com 1 hora, enquanto que eu tenho o Cervelamec, o Sorcal, que vai ficar aí 8, 12 horas para começar a fazer efeito. Então, eu tenho uma droga de efeito rápido, que ela atua de fato no pool total do potássio, né? Então, assim como a furosemida, como diálise e o Sorcal, ela tira a minha quantidade total e eu consigo usar ela a longo prazo. Tem trabalho já mostrando 1 ano de uso do zircônio com muita segurança. Então, inclusive em dialíticos. Exato, inclusive dialíticos.
Então a gente amarra todos os pontos. Eu acho que é uma droga promissora, porque ela vai servir, nesses casos. Quem nunca teve aquele paciente que interna, que alguém te pergunta pra você como nef, não dá, tem como mandar ele como sorcal para casa? E aí você fica amarrado, porque o que é que sobra pra gente? Ficar dando furosemida, que nem se, como você bem falou, nem sempre é possível. Ou você, vai dar um bicarbonato, mas nada aí, filho. Não tem como eu ficar usando beta-2 agonista numa pessoa que é beta-bloqueada. Eu vou fazer que é cardiopata, e aí eu vou ficar estimulando um beta-2 agonista para ele toda hora. E o que a gente está vendo aí, o que tem de trabalho com o zircônio? Que ele é bom para isso, e agora você falou, a gente consegue usar para o paciente dialítico, então como é que usa? Você usa ele do intervalo, né, no dia que ele não faz diálise, e o que tem trabalho mostrando que é interessante? Tem dois correndo agora, inclusive, que ainda vão sair nos próximos anos, que mostra que ele reduz o nível de potássio pré-diálise. Aí você pensa, óbvio, isso aí diminui daí. Todo mundo sabia que diminui. Mas o que acontece? Paciente que já tem arritmia pelo potássio, o que dá arritmia não é o potássio ficar baixo, é a queda rápida do potássio. E a gente faz isso na diálise. Então não é raro o paciente nosso que está lá com potássio de 6, você baixa para 4, ele faz arritmia na diálise. E aí o que é que parece que vai conseguir o zircônio também ter feito? E esse paciente vai chegar com 6, vai chegar com 5, o potássio dele vai variar muito menos com a diálise, e ele deixa de fazer arritmia e suspender a diálise. Então são vários benefícios que a gente está vendo aí, que eu acho que, enfim, a gente vai conseguir pegar o renal crônico lá, classe 1, que só tem albuminúria, até o classe 5, dialítico, e pegando a provocação do Luiz, até o transplantado renal, que também vai usar. Maravilha. Bruno aqui, grande amigo, que parceiro aqui de BH, me chama quando der arritmia, sai a palavra, não tô. Não, Prefiro que ficar não longe disso. Exatamente. Ô Pedrão, cara, sensacional. Acho que a gente conseguiu aqui num bate-papo super leve trazer para a turma um pouco do que vai ser o Nefrocard Metabólico, dia 18 de março aí. Para quem quiser se inscrever, clica no link que está na bio. Vamos até amanhã, o último dia de lote promocional. Depois esse lote muda. Então, para quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Vai ser muito bacana. Teremos lá uma gama de profissionais das 3 áreas, que é uma coisa difícil da gente conseguir reunir, né? A gente tem eventos de cardio, tem eventos de endócrino, tem eventos de nefro. Não, dessa vez a gente vai fazer, de fato, um evento conjunto. Inclusive, faremos um aqui em Belo Horizonte. O Dr. Bruno certamente estará conosco lá, presente no Nefrocard Metabólico aqui de BH. Então, queria te agradecer demais. E antes da gente finalizar, eu queria te fazer 3 perguntinhas que não tem nada a ver com doença renal, vascular, absolutamente nada. Primeira coisa, eu sou um leitor voraz. Eu sempre pergunto assim, conta um livro, ou que você leu, ou que você está lendo, que você recomendaria para a turma. Eu sou até da família de pais que leem muito. Eu atualmente, desde a pandemia, na verdade, comecei, enfim, achei que a gente tinha que parar de ficar lendo medicina e ler outras coisas. Eu gosto muito de ler livro de comportamento humano, política e finanças. Eu gosto muito da parte de finanças, né? E um livro muito legal que eu comecei a ler, até que retornar, porque ele é muito denso, e parei o Rápido e Devagar, 2 formas de Cara, pensar. estou relendo esse livro. Ele é Esse livro é sensacional. sensacional. Esse livro mudou minha vida. Eu quero relê-lo. Eu estou relendo. É um dos que eu normalmente leio mais de um livro junto. Eu estou lendo ele, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Legal. Mas, cara, assim, esse é um livro que todo mundo deveria ler, viu? Você foi assim, na veia. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Muito Exatamente. Bom. Sensacional. Pedrão, se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Caramba, pô, pergunta complexa. Cara, hoje, assim, que veio minha cabeça ali rápido, eu tenho que ser de cabeça. Vivo, uma pessoa que eu teria curiosidade de conhecer, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Legal. Massa. E se você pudesse mandar uma mensagem, um tweet, que chegasse nos 8 milhões de pessoas, que mensagem seria essa? Uma frase, alguma coisa que para o Pedro faz muita diferença e você acha que seria algo legal para a humanidade? Que para viver e aproveitar a vida, tem coisa muito mais importante do que só trabalhar e
dinheiro. Falo isso direto com nossos residentes, nas conversas lá, quando eles rodam comigo no Hospital Brasília. Maravilha. Se cuidem. Pedrão, sensacional, muito obrigado. Nos vemos aí um pouco menos de 2 semanas, né? Exatamente. Então, para quem quiser estar conosco lá nesse evento espetacular, clica no link da bio. E para quem quiser participar do Nefro Expert esse ano, Nefro Expert tradicional, só um, Curitiba, 17 e 18 de junho, se eu estiver errando é 18 e 19, esse final de semana. O lançamento deve ser nos próximos 2 semanas, mas para quem quiser ser avisado de quando for acontecer isso, entrar numa lista do nosso time aqui da Nefro Academy, manda um direct para a gente falando assim, ó, eu quero. A gente chama vocês, porque é um evento que, por mais que o Nefro Card Metabólico seja muito bacana, que os workshops sejam legais, o Nefro Expert, eu falo que ele é a cereja do bolo. Exatamente. É algo que definitivamente não se vê dentro da medicina. Pelo menos eu desconheço. Obrigado demais pelo convite. Palavras finais. Muito obrigado. Quando a gente se conheceu lá pro ano passado, pro Nefro Expert, a gente fala, pô, você falou, vamos combinar uma live. Eu falei, cara, a hora que quiser. Saiu. E acabou saindo. Te confesso até que na hora que você sugeriu o tema, fui pego de surpresa, mas adorei, foi muito boa. E para quem assistiu aí, gostou, isso aqui é só a pontinha do que eu acho que vai ser o evento de Brasília, né? Que foi um bate-papo, um resumo, era muita informação para 1 hora. E lá a gente vai ter a oportunidade de falar, pessoas muito gabaritadas para falar de muito assunto. Então não vai ser só eu, o Nefro, falando, né? Então você vai ter o endócrino falando a parte dele, do cardiologista. Então acho que a gente vai poder juntar e fazer uma medicina de verdade. Se a gente pensa em promoção de saúde, em desfecho, em medicina baseada em valor, não tem como eu não atrelar isso à participação das áreas em conjunto. Eu não tenho como olhar só o rim, o outro só o pâncreas e o coração. Então, se a gente quer o melhor para o paciente, quanto mais a gente troca informação, quanto mais a gente anda em conjunto, todo mundo ganha. Maravilha. Pedrão, muitíssimo obrigado. Galera, valeu aí pela audiência. Nos vemos em breve. Grande abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!